Oi, pessoal, tudo bom? Graça e paz a todo mundo que está aí assistindo. Hoje a gente começa uma nova série e a gente vai falar sobre encontro verdadeiro com o Espírito Santo, né? Eu queria começar falando, fazendo uma introdução sobre esse tema, que fala sobre a fome do Espírito Santo, que é a fome pelo Espírito Santo de Deus, né? A fome pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, ela é a maior evidência da espiritualidade. Quando a gente tem fome, né, desejo de conhecer o Espírito Santo de Deus, desejo de viver pelo Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor, esse é o maior, né, a maior evidência de espiritualidade na nossa vida. Lá em Mateus 5, né? Jesus, lá no Sermão da Montanha, que ele começa a falar com as pessoas, ele diz, né, sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que tem fome de justiça, bem-aventurado aquele que é humilde de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, né? E ele vai falando por quê? Porque herdarão a terra, porque a sua sede de justiça será saciada, né? Então, assim, ele vai falando sobre as bem-aventuranças daquele que tem desejo no Senhor, desejo das coisas do Senhor. E no 6 ele firma assim, eu vou ler para vocês. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? E essa fome, esse desejo, né, de justiça, do cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, da vivência com o Espírito Santo, é ela que é saciada, né? É ela que demonstra a nossa espiritualidade. E Deus promete suprir essa fome. Olha que maravilha. Essa fome que de transformação, essa fome que traz transformação à nossa vida, essa fome que nos faz ser servos verdadeiros, essa fome que nos leva a ter fé, né, que nos traz novas expectativas, novas esperanças. Essa fome Deus promete saciar através do Espírito Santo em nossa vida. E quando a gente se vê dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida, quando a gente conhece o Espírito Santo verdadeiramente, quando a gente tem uma vivência com o Espírito Santo, Deus faz promessas para a nossa vida, entendeu? Que se cumprem no decorrer de todo o nosso tempo dessa vivência com o Senhor. Lá em Jeremias 33, ele fala, né, sobre as promessas de paz e prosperidade que ele dá. E dentre essas promessas de paz, essas promessas de prosperidade, lá no 33:3 ele fala assim: invoca-me e te responderei, anunciarei coisas grandes e ocultas, e ainda coisas que não sabem, né? Então, assim, Deus está falando assim que quando a gente procura o Senhor verdadeiramente, quando a gente busca o Senhor verdadeiramente, Ele vem sobre a nossa vida e nos mostra coisas grandes, nos mostra as coisas ocultas, Ele nos revela a verdade, né, sobre as nossas vidas. Então, assim, a gente precisa estar conectado com o Espírito Santo de Deus, né, rendido profundamente no Senhor. Lá em 1 Coríntios 2:10 fala assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, né? O que isso significa? Significa que
quando a gente tem uma rendição profunda na presença do Senhor, entendeu? A gente passa a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, sabe? É como quando você conhece alguém, você se apresenta, você não tem nenhum tipo de intimidade, então você, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí você começa um relacionamento com essa pessoa, de conversa, né? Troca e-mails, mensagens e tudo mais, você começa a chamar de colega, e aí de repente você tá chamando de amigo, né? E começa a ter um relacionamento de amizade com essa pessoa, a ponto de confiar nela, a ponto de saber o que ela tá pensando só através do olhar, né? Então, assim, quando a gente se rende verdadeiramente ao Senhor, Ele nos revela as coisas para o nosso espírito. O Espírito está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, né? E até as coisas que são que estão escondidas, estão lá na profundeza. Mas isso só acontece quando a gente faz de maneira perscruta. Como assim? Quando a gente busca diligentemente, quando a gente procura diligentemente ao Senhor, a gente procura o tempo todo. Você não estabelece uma conexão, uma amizade, uma intimidade com alguém só de bom dia, boa tarde, boa noite. Não, você só estabelece uma conexão com outra pessoa quando você tá sempre conversando, quando você relata suas dificuldades, seus sentimentos, né? Você tá sempre ali com ela. Não existe intimidade se não existe conversa, se não existe relacionamento. Então precisa ter relacionamento para ter intimidade, certo? E então o que acontece? Nesse primeiro momento a gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor e pedir que Ele entre na nossa vida e que nos conceda esse desejo, essa vontade de ter intimidade com Deus, de buscar ao Senhor continuamente, né? Sabe por quê? Porque estar na presença do Senhor, ter o desejo de estar na presença do Espírito Santo, ter esse relacionamento com Deus, né? Vem dele. Até esse desejo de buscar ao Senhor vem do Senhor. Lá em 2 Crônicas 15:15 diz o seguinte, que Israel chorou, né? Porque quando ele buscou a Deus de todo o coração, de toda a vontade, né? Buscou ao Senhor, verdadeiramente o Senhor foi achado por ele. E quando o Senhor foi achado por ele, ele lhe deu paz por toda a parte. Então o que acontece? A gente precisa buscar diligentemente, buscar verdadeiramente, buscar de todo o coração, buscar com vontade ao Senhor, com desejo verdadeiro de estar na presença dele. Salmos 38:9 fala sobre isso também. Ele fala: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, todas as minhas ansiedades não lhes são ocultas. Quer dizer, eu coloco diante de ti, Senhor, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu... Às vezes a gente fala assim, eu brigo com Deus. Ele é meu pai. Então tem momentos da minha vida que eu digo, Senhor, eu não concordo com isso. Como é que o Senhor fez isso na minha vida? Não adianta eu não falar para Ele se eu tenho esse sentimento, se eu tô sentindo isso dentro de mim. Então eu digo para Ele, olha Deus, eu tô confusa, me ajuda, entendeu? Eu preciso que o Senhor me... Porque tá difícil aqui. Então, assim, quando você coloca para Deus a verdade do seu coração, quando você se derrama verdadeiramente com todo o seu desejo para Ele, entendeu? Para a glória dele, aí Ele te concede esse desejo de buscá-lo verdadeiramente, né? E era isso que eu queria dar a introdução para vocês. O primeiro passo é conhecer o Espírito Santo, e a gente só conhece o Espírito Santo quando a gente começa a ter um relacionamento com ele. E amanhã a gente vai falar como ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então fica ligado.